Bom dia, minha galerinha. Vocês estão bem? Galerinha aí do quinto ano, certo? Peguem um livrinho de vocês, abram na página seguinte da atividade de ontem, certo? O livro do quinto ano, é esse aqui, mostrando só para ficar garantido que vocês vão saber. Abram na página 69 e nós continuaremos falando sobre os segmentos de reta e sobre polígonos, né? Vamos lá. Podem acompanhar a leitura aqui comigo, através do livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Cada um dos segmentos de reta que formam um polígono é considerado um lado desse polígono. As extremidades dos lados são os vértices do polígono. A gente já viu, né? Vocês já viram lados, já viram vértices. Vértices é aqui, né? Onde uma linha pega na outra, né? Onde uma retinha dessa pega na outra. E o lado é aqui, né? Onde tem as arestas. Certo? Muito bem, continuamos. Os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados que eles possuem. É importante vocês prestarem bem atenção nisso, né? Um polígono recebe um nome de acordo com a quantidade de lados que ele tem, né? Veja, no quadro abaixo, o nome de alguns polígonos. Alguns polígonos mais conhecidos, mais comuns, né? Temos uma tabela aqui com o nome de alguns polígonos. Desse lado temos a quantidade de lados desses polígonos. E desse lado temos o nome que eles recebem baseado na quantidade de lados que eles têm. Qual nome a gente dá quando temos um polígono de 3 lados? Esse é um polígono que a gente chama de triângulo. E um polígono quando tem 4 lados, a gente chama de quadrilátero. Vejam que o nome já remete à quantidade de lados, né? Triângulo, quadrilátero, né? Quadri, né? Esse prefixo da palavra, né? Que remete à palavra 4, né? Tem 4 lados, quer dizer então que é um quadrilátero, certo? 5 lados, temos o pentágono, né? Penta, que quer dizer 5, não é isso? O 6, né? Quando tem 6 lados, temos o hexágono, né? Hexa, que é 6. O 7, né? Quando tem 7 lados, como é o nome desses polígonos? É um heptágono, certo? Hepta de 7, né? E 8, quando a gente tem um polígono de 8 lados, temos um octógono, né? Octógono já está dizendo, é uma palavra que remete a 8, é porque tem 8 lados, beleza? Observe as figuras a seguir. Apesar de serem linhas fechadas simples, essas figuras não são polígonos. Prestem atenção, essas figuras não são polígonos. Por que que elas não são polígonos? Vamos ver. Pois seus contornos não são formados apenas por segmentos de reta. Simples. A gente viu ontem que para a gente ter um polígono, precisa que ele seja feito só de segmentos de reta. O que é um segmento de reta? É como se fosse uma linha dessa, né? Ou uma linha dessa daqui de cima, né? Uma retinha dessa. Por exemplo, esse polígono aqui é formado por quatro segmentos de reta, né? Um segmento de reta é o risco reto, né? Se uma forma não é formada só por riscos retos, como esse círculo aqui, então não é um polígono, certo? E essa metade de círculo aqui? Então, essa bola aqui é uma bola não, né? É um círculo, né? Que tem, é uma parte círculo, mas a outra parte é cortada, né? Não é bem um círculo não. Vejam, aqui ela tem um segmento de reta, não é isso? Mas o restante dela é formado por uma linha curva, né? Vejam, uma linha circular. Então isso aqui não é um polígono. Assim também como esta outra imagem aqui, né? Veja que a gente tem dois segmentos de reta, mas tem duas linhas curvas, um embaixo e um em cima. Por ter essas linhas curvas, isso não pode ser chamado de polígono, não é um polígono, tá certo, pessoal? Vamos passar um pouco mais para baixo. Agora, observe as figuras abaixo, que são formadas apenas por segmentos de reta. Essas são formadas apenas por segmentos de retas. Essa figura não é um polígono porque
é uma linha aberta, né, pessoal? Não adianta também ser formado só por segmentos de retas, mas ser aberto. Reparem, não está fechado. Se aqui tivesse uma linhazinha fechando, aí seria um polígono, mas como não tem, essa figura não é um polígono também, né? Mesmo ela sendo formada só por segmentos de retas, não tem linha curva, mas está aberta. Por estar aberta, não é um polígono, beleza? Vamos olhar de baixo aqui. Essa figura não é um polígono porque o contorno não é uma linha simples, apresenta um cruzamento. Eu falei sobre isso ontem na aula, né? Mostrei até uma espécie de desenho parecido com esse. Reparem, ele está fechado, ele é formado apenas por segmentos de reta, mas as linhas se cruzam. Vejam, as linhas estão se cruzando aqui, né? Formando tipo um X, não é isso? Quando as linhas se cruzam, a forma geométrica também não é um polígono. Beleza, pessoal? Não se esqueçam disso. É importante vocês se lembrarem para resolver a atividadezinha. Na página 70 a gente tem a atividade, né? Onde na primeira vocês vão dizer quais dessas figuras são polígonos. Vocês vão marcar um X, né? Na figura que vocês acharem que é um polígono. Lembre-se da explicação, certo? Lembrem-se da explicação. Beleza? Na questão número 2, temos algumas placas de trânsito lembram polígonos. Pesquise e escreva o significado de cada placa a seguir e o nome do polígono que ela lembra, certo? Vocês lembram-se da explicação sobre a quantidade de lados do polígono? Quando um polígono tem 4 lados, ele é um quadrilátero, não é isso? Quando um polígono tem 6 lados, ele é um hexágono, não é isso? Vocês vão olhar na tabelinha lá e vão contar quantos lados tem cada polígono desse aqui, né? E também a questão pede para procurar o significado das placas. Bem, essa placa aqui, ela quer dizer que há um movimento de pedestres, né? Para tomar cuidado, para ter atenção que pode ter pedestres atravessando a rua ou na rua, enfim. É mais ou menos isso. Essa placa aqui, desse triângulo, ela significa dê a preferência, certo? Quando vai numa estrada aí que tem esse triângulo, quer dizer que você tem que dar preferência ao motorista que já vem na outra parte de um cruzamento. Isso costuma ser em cruzamentos, em pontos, enfim, né? Em rotatórias. E essa daqui, que é mais fácil, é a placa de pare, né? Que quer dizer que se você chegar num certo cruzamento aí, numa rua, de uma rua para outra, enfim, você tem que parar porque se já estiver passando alguém, quem tem o direito de passar primeiro é essa pessoa que já está no caminho, certo? É mais ou menos isso. Aí vocês vão me dizer qual tipo de polígonos são esses baseados nos lados dessa placa, certo? Observe a figura colorida de verde neste calendário. Qual é o nome do polígono que essa figura lembra? Vocês vão observar que essa figura, né? Essa figura lembra qual polígono? Muito fácil, essa é muito simples e vocês podem responder com certeza, tá bom? Então por hoje é só isso. Qualquer coisa é só mandar mensagem.